A ESPM é uma escola que pensa e ensina diferente. Que cria profissionais que farão a diferença. Mas não foi fácil alcançar tudo que a escola conquistou nesses mais de 60 anos. Mas tem algo que marca essa trajetória vencedora, é a vontade de oferecer o melhor todos os dias. Surpreendendo e inovando. Formando profissionais que saem prontos para transformar o futuro. Hoje, além das unidades São Paulo, Rio de Janeiro, Sul e Educação à Distância, conta com grandes parcerias em todos os cantos do planeta. As melhores, é claro. Mantendo sempre nosso padrão de excelência. Essa excelência, que começou com publicidade e propaganda, Hoje se estende para administração, design, relações internacionais e jornalismo. e agora para o mais novo curso de graduação, Sistemas de Formação em Comunicação e Gestão, curso inédito e inovador. Pós-graduação, MBA, Mestrado, doutorado, Cursos em company. Curso de férias. Completa um portfólio para quem quer aprender com o que há de melhor no mundo da gestão, comunicação e marketing. Escola de gente feliz. escola de gente feliz. escola de gente feliz, que acredita em um futuro de realizações. E a confirmação de uma constante transformação. ESPM. Quem faz, transforma. Olá, boa tarde. Eu sou Alexandre Errara, coordenador do Centro Brasileiro de Estudos sobre Negócios Internacionais e Diplomacia Corporativa, o CBNI-DIC da ESPM. Estamos iniciando mais um programa hoje, o Nenê Talks. É isso, professor Demetrios? Isso mesmo. Ok. Do Núcleo de Estudos e Negócios sobre Negócios Europeus. Bem, antes de darmos prosseguimento, eu queria fazer algumas apresentações. O CBN-DIC é formado por 5 núcleos de estudos de negócios internacionais, focados em várias regiões do mundo: África, Américas, Ásia, Europa e Oriente Médio. O CBN-DIC foi estruturado para o desenvolvimento de atividades envolvendo professores e alunos aqui da instituição, para que permitam o aprimoramento de conhecimentos sobre os diversos aspectos que podem influenciar os negócios internacionais nas regiões e seus respectivos países. O CBN-DIC, além do desenvolvimento de pesquisas, realiza também eventos com importantes parceiros do setor privado, público e terceiro setor. Hoje estamos aqui com o professor Demetrios, que eu já o chamei aqui, que coordena o Núcleo de Estudos e Negócios Europeus e vai conduzir o programa de hoje, o Nenê Talks. Tudo bem, professor? Boa tarde de novo. Boa tarde, professor Errara. E nosso convidado especial de hoje é o senhor Klaus Hofstadler. Quase isso. Depois ele me ensina a pronúncia correta. O senhor Klaus é cônsul-geral da Áustria em São Paulo, cônsul comercial da Áustria para o Brasil, e é com quem nós iremos conversar hoje sobre as relações Brasil-Áustria e um pouco também dos negócios da Áustria aqui no país. Bom, mais uma vez, boa tarde, senhor cônsul. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço aí a sua presença, a sua disposição de estar conosco aqui. E queria começar o nosso bate-papo perguntando um pouco dessa relação do Brasil com a Áustria. Como é que está hoje a relação do Brasil com a Áustria? Olha, hoje está muito bem, mas a gente pode começar 200 anos atrás, Sim. Com a chegada da Dona Leopoldina, primeira imperatriz do Brasil. E desde então veio só crescendo. Hoje a Áustria não tem problemas graves com o Brasil. Nós estamos principalmente em uma relação forte econômica. Nós temos hoje 250 empresas austríacas com investimento aqui. Dependendo da situação econômica, entre 500 e 1.000 empresas fazendo negócios com o Brasil. Tem uma forte presença de multinacionais brasileiras na Áustria. Tem também exportações brasileiras para a Áustria. Então é uma relação muito bem desenvolvida. Claro, ainda dá para crescer mais, mas já há muitos anos está indo super bem. Uma das coisas que eu achei curioso, talvez o senhor mencionou alguma das empresas que às vezes nós brasileiros não conhecemos como sendo austríacas. Né? Então uma marca austríaca muito conhecida, porém pouca gente sabe que é austríaca, é a Red Bull, a bebida energética famosa. Eu diria que eu sou um grande consumidor. Que bom. O Brasil sendo realmente um mercado muito importante para a Red Bull mundialmente. Outra empresa bem conhecida é a Swarovski, as
semi-joias, né? Eu já não consumo tanto. Não consumo tanto, mas você deveria dar de presente. Né? De vez em quando. É isso aí. Aí tá certo. Então, são duas marcas bem conhecidas. Porém, a força da Áustria aqui no Brasil, o grande volume de exportações, onde estão os investimentos, é principalmente empresas que ninguém nunca ouviu falar. São os chamados hidden champions, né? Aqueles que pouca gente sabe, mas a gente toca todo dia de alguma forma. Então, isso são insumos industriais, máquinas, equipamento, componentes de automóveis, etc, etc. Aliás, só um comentário também é que muitas vezes o consumidor hoje, não só no Brasil, mas no mundo, vê só o produto final, né? E ele só vê a marca final, né? E não consegue perceber todo o comércio internacional que acontece para que aquele produto final seja constituído, né? Correto. E talvez o importante é que a Áustria é forte em produzir as máquinas que ajudam a transformar. Então, hoje em dia, se você vê uma embalagem de cosméticos, de shampoo, etc. Então, a probabilidade é muito alta que essa embalagem é feita por uma empresa austríaca chamada Alpla, que tem vários investimentos aqui no Brasil produzindo essas embalagens já direto ao lado dos grandes produtores. Professor Demetrios? Bom, Consul, a relação entre o Brasil e a Áustria, né, ela passa por essa área de investimentos, mas eu queria abordar um pouquinho também a área comercial. Né? Na área de comércio, atualmente temos o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, da qual a Áustria faz parte, e então fechamos esse grande acordo comercial, e aí com a participação, claro, dos austríacos. Né? E recentemente me chegou a notícia de que houve uma moção no parlamento austríaco contrária ao acordo. Se pudesse resgatar um pouco, qual seria um resumo da posição da Áustria em relação a esse acordo e também como que isso poderia influenciar a ratificação do acordo para nós? Claro. Talvez só para os ouvintes a gente recapitular. Então, foi fechado um acordo entre os times de negociação, que são os burocratas que estão fechando o acordo. Agora estamos no processo em colocar isso que foi negociado e acordado realmente em frases corretas, jurídicas. Isso ainda vai demorar um pouco, até final de outubro. Depois a coisa vai ser traduzida em todas as línguas envolvidas, então isso ainda vai demorar um pouco. Então, o que está exatamente no acordo, ninguém sabe exatamente. Né? Isso é uma coisa, ainda é uma coisa um pouquinho no ar. Isso é importante lembrar. Também temos que lembrar que depois de tudo ficar fixo, o Conselho Europeu, que é feito de todos os chefes dos governos europeus, tem que aprovar. Depois o Parlamento Europeu tem que aprovar e depois aquilo tem a ratificação de todos os parlamentos europeus. Então é um processo demorado, complicado. E junta-se a tudo isso que houve um problema ou, digamos, uma coisa muito abordada pela mídia, eram as queimadas, né, de Amazonas. Tinha casos nos últimos anos de problemas com a qualidade de carne, problemas pontuais, mas questões que você pode entender às vezes, né, que a pessoa fica um pouco preocupada. E junta-se a tudo isso o fato que no domingo teremos eleições gerais na Áustria. Então vamos ter um novo parlamento eleito, novos deputados federais. E umas semanas atrás, um subcomitê do parlamento que lida de assuntos europeus fez essa moção dizendo que o ministro não deve aprovar esse acordo, que pessoalmente me deixou um pouco triste, sendo que é difícil ser contra uma coisa que a gente ainda nem sabe exatamente o que está dentro. Muito bem. Então, é uma coisa momentânea, a gente tem que ver também nesse âmbito de uma eleição que está chegando, né? Todo mundo sabe que hoje em dia decisões democráticas são altamente influenciadas pela mídia, etc. Então, acho que a gente tem que ver isso um pouquinho nesse contexto e vamos ver o que vai acontecer depois das eleições. De qualquer maneira, essa posição poderia mudar, já que estamos aí diante das eleições, né?
Pode. Não sei, ainda eu não sou político. Não posso te afirmar ou falar contra, mas o que eu estou tentando explicar é que a gente está num contexto um pouco complicado. Aconteceu uma coisa no Brasil, as queimadas, que realmente deixou muitas pessoas preocupadas. E o acordo tem uma questão importante no Brasil, é um poder, um superpoder da agroindústria hoje em dia, que deixa as representações europeias dos agricultores preocupados. Sim. E como em qualquer lugar do mundo, geralmente o agricultor tem uma representação muito forte no parlamento. Na Áustria também. Em qualquer lugar onde tem agricultura, geralmente a agroindústria, agricultores, seja pequenos ou grandes, normalmente tem uma boa representação. Então, quando se junta o problema com o meio ambiente, com a preocupação defensiva dos agricultores, é uma pressão forte. E juntando isso com uma eleição, aí só para entender um pouco melhor o que aconteceu. Certo, obrigado. Em relação a esse comércio entre Brasil e Áustria, teria destaque alguns produtos austríacos que vêm mais para o Brasil, para os brasileiros que são exportados para a Áustria? Então, os produtos mais importantes que a Áustria exporta para o Brasil são de valor extremamente agregado, são máquinas e equipamentos. Então, por exemplo, para a produção de plásticos, para a transformação de metais. Então, são máquinas caras, complexas, que a Áustria, em muitos casos, tem realmente empresas líderes, que ninguém nunca ouviu falar, como eu já mencionei antes. É um caso forte das exportações, que é praticamente a metade do valor das exportações. Aí, mais um terço, mais ou menos, são o que eu chamaria de high performance materials, né? Tudo que são metais de alta qualidade, são plásticos de alta qualidade, special alloys, não? Uma questão que a Áustria é muito forte, alumínio especial. Tem vários exemplos disso, e componentes para automóveis também é uma parte importante. Então, o Errara, que conhece bem a indústria japonesa, muitas dessas coisas são bem parecidas. Uma das coisas que aparece no caso do Japão, como foi mencionado, é que as indústrias pequenas e médias, elas são importantes em termos de tecnologia, agregar valor ao produto final. No caso da Áustria também isso acontece? É exatamente isso. E aí, voltando para esses que eu chamo de materiais de alta performance, aí você precisa de muita pesquisa, geralmente é uma pesquisa duradoura, uma pesquisa que você não resolve dentro de 3 meses, né? Que é, às vezes, o problema de sociedades anônimas, que é o acionista, que é resultado rápido. Aí, geralmente, são empresas familiares que não pensam em trimestre, mas que pensam em gerações. Então, aí você tem empresas que têm 5, 10, até 20 anos para realmente trabalhar em desenvolvimentos de materiais específicos, de máquinas, equipamentos. Então, realmente, você precisa de uma perspectiva mais ampla, mais longa para realmente investir nisso. Existem parcerias de cooperação até tecnológica, dado essa, como o Consul mencionou, existe hoje um valor agregado elevado na produção na Áustria. E o Brasil, comparado com outros países, tem alguns segmentos que têm um desenvolvimento tecnológico de ponta, mas ainda há muita coisa para ser desenvolvida. Existem perspectivas de parcerias entre empresas brasileiras e austríacas? Primeiro tem a perspectiva no âmbito mais institucional, né? O ministro Marcos Pontes estava na Áustria há poucos meses atrás. Assinamos um acordo em fortalecer esse trabalho cooperativo de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. E também tem a coisa da indústria privada, né? Por exemplo, isso é um exemplo que nosso consulado, nosso escritório está fazendo. Por exemplo, a gente fez um trabalho junto com a Embraer, que mas é um trabalho mais informal, que a gente ajuda empresas austríacas que têm interesse em trabalhar com a Embraer, mostrando para a Embraer que eles têm. A Embraer selecionou, falou, isso é interessante, isso não é interessante, isso a gente quer olhar um pouco melhor, e a gente organizou eles se encontrarem, e depois os negócios, claro, estão entre os atores privados, mas a gente tenta fortalecer esse tipo de trabalho juntos. E claro, e depois tem os grandes produtores, por exemplo, de celulose, a fibra, por exemplo,
essa mega operação deles em Três Lagoas, é tudo equipamento de uma empresa austríaca chamada Andritz. Que mostra de novo, né, essa fusão, né, de tecnologia austríaca e capacidade da agroindústria brasileira. E se a gente pensar no sentido inverso, né, do Brasil para a Áustria, teríamos uma ideia do que o Brasil vende para a Áustria, os investimentos que o Brasil tem na Áustria? O Brasil exporta os produtos que o Brasil geralmente é forte em exportar, né? A gente fala de commodities, de minério forte. Na Áustria tem uma empresa grande de aço, a Voestalpine, que também tem a maior subsidiária austríaca no Brasil é dessa empresa, a Villares Metals, em Sumaré. Tem exportações de alimentos, soja, etc. Então, mas é mais no âmbito de commodities. Certo, obrigado. E em relação ao trabalho do consulado, né? Então a Áustria tem embaixada aqui no Brasil e o consulado aqui em São Paulo é o único consulado no Brasil? Na verdade, nós temos a embaixada em Brasília, o consulado geral em São Paulo e temos vários cônsules honorários. Tem no Rio, tem em Blumenau para Santa Catarina, tem em Porto Alegre, tem em Curitiba, tem em Manaus, tem no Nordeste vários. Então tem uma bela rede de cônsules honorários. Em termos de representações profissionais, a embaixada e nós, a gente divide o trabalho assim que a embaixada cuida mais das relações políticas, enquanto nós trabalhamos mais com a cooperação comercial. Certo. Poderia detalhar um pouco mais como funciona o trabalho de vocês aqui em São Paulo, a cooperação comercial? Nós trabalhamos praticamente, o nosso mandato é exclusivamente com as empresas austríacas, que também nos pagam, né? Então, que pagam para a gente existir. Então, nós ajudamos eles naquilo que eles precisam. Começa na entrada no mercado, na análise de mercado, procura de parceiros comerciais, presença em feiras no Brasil, organização de eventos, que novamente ajuda as empresas a trabalhar com os clientes deles ou achando novos parceiros. Então, realmente, criar plataformas é uma coisa que é muito importante para nós. Quando tem problemas de pagamento, inadimplência, esse tipo de coisa, a gente também ajuda. Realmente, e quando a questão é de abrir uma empresa, a gente ajuda com conselho jurídico, financeiro. Então, realmente, a gente tem uma rede muito ampla. Estamos muito bem inseridos no mercado brasileiro e temos realmente uma equipe forte para fazer isso. Até o Sul estava explicando que não existe uma Câmara de Comércio Brasil-Áustria aqui em São Paulo, né? Então seria também um trabalho muito parecido com uma Câmara de Comércio também, né? Exato, e a gente também, o trabalho, diria assim, mais típico de uma Câmara bilateral de Comércio é manter essa rede das empresas do país, austríacos, no Brasil, e também essa business community, que são os advogados, empresas de logística, do financeiro, etc. A gente faz isso de uma forma mais informal, a gente chama praticamente uma coisa sem ser um registro formal, que a gente chama de Austrian Business Council, Austrian Business Circle, que a gente organiza eventos, junta todo mundo. Agora em 22 de outubro a gente faz um evento de network, um grande evento que a gente chama de Austria Connect, que as subsidiárias participam, mas também as empresas brasileiras que têm interesse a trabalhar com eles. Então é um evento de 150, 200 pessoas. Nessas reuniões que existem, encontros entre empresários brasileiros e austríacos, uma das coisas que a gente costuma também discutir são as diferenças culturais, né? Como se consegue destacar se existe diferenças que são significativas e importantes para se pensar no progresso das relações entre Áustria e Brasil? Isso, e eu vou tentar fazer um pouco diferente do que a maioria dos estrangeiros que vêm aqui e reclamam do que é diferente no Brasil. Vamos talvez falar do que é diferente da Áustria, e eu acho que às vezes empresas austríacas ou também da região Alemanha, Áustria, Suíça, às vezes tem que trabalhar.
é trabalhar um pouco mais com urgência, né? Os austríacos são acostumados a planejar tudo com muita antecedência, porque geralmente o nosso business environment é planejável, né? Aí o ambiente brasileiro é um pouco diferente. Tem subidas, descidas, tem decisões, é muito mais volátil, então tem que ter muito mais flexibilidade nesse sentido. Então, os austríacos têm que aprender a flexibilidade e aqueles que têm sucesso estão aprendendo. Acho que é muito importante de trabalhar com representantes brasileiros, com os chefes de subsidiários do Brasil ou pessoas importantes realmente para fazer essa tradução. Não adianta botar um bando de austríacos aqui que tentam reinventar a roda aqui a modo austríaco, porque não funciona assim, né? Então, acho que isso é importante também. O brasileiro é muito sales-driven, né? A venda é muito essencial. Os brasileiros são excelentes vendedores. Então, enquanto isso, os austríacos, os alemães também focam muito na qualidade do produto, né? É importante, e o japonês também é um pouco assim, né? É importante que o produto seja perfeito e depois pensar, esse produto é tão maravilhoso que ele praticamente vai se vender sozinho, né? Mas não funciona assim, né? Então é importante realmente explicar esse produto. Você pode ganhar dinheiro dessa forma com esse produto, você consegue financiar isso dessa forma, você consegue realmente colocar isso no seu cash flow com pagamentos mensais, seja o que for. Então, realmente, uma ajuda como pagar o produto, explicar como esse produto pode ganhar dinheiro para você pagar o produto. Então, são várias questões importantes aqui no Brasil. Então, essas são coisas que a gente também está prestando muita assistência para, primeiro, ajudar em achar esses parceiros que podem fazer esses pacotes atraentes. Então, isso é uma das diferenças, acho que são importantes. O foco na venda e também ter a flexibilidade na venda. Isso também, claro, é importante que empresas brasileiras trabalhem com margens muito mais altas. Então, você tem que ter as margens talvez mais altas para também te dar mais flexibilidade, primeiro para trabalhar o preço e também para te dar mais flexibilidade quando o ambiente muda bruscamente, né? Porque europeus, japoneses trabalham muitas vezes com margens muito estreitas porque estão acostumados que isso fica seguro. Mas aí aqui é diferente. Aqui o brasileiro está acostumado a te chorar um desconto. Então você tem que ser preparado para isso. Então são essas coisas. Outra coisa que talvez agora falando mais novamente, vamos falar da Áustria. Se o austríaco fala sim, eu vou fazer, é realmente sim, eu vou fazer. É bem isso. Então, tipo, como a palavra parece, né? Aqui no Brasil, muitas vezes é sim, mas é mais o sim, eu entendo o que você quer, eu vou tentar te fazer o meu melhor. Aquele convite que as pessoas fazem aqui no Brasil, passa lá em casa, eu já, sim, vou passar, e ninguém vai em lugar nenhum. Exato. E não te dou endereço. Então, isso é diferente, mas isso, na verdade, acho que nas negociações, isso também é uma coisa que a gente faz, às vezes a gente vai juntos nas negociações, ou a gente oferece o nosso escritório para conversar, porque às vezes é importante, né? Escutar a coisa do entre linhas é importante, porque o brasileiro não gosta de dizer não. É uma coisa considerada rude, né? Então, às vezes, a gente tem que depois baixar a bola um pouquinho, se o austríaco está muito hesitado, que olha, eles falam sim para tudo. Maravilha. Então, pode ser que não é tão maravilha assim, não, né? Então, essas são as coisas típicas, acho que nada extremo. E uma coisa que é bem particular do Brasil, o crédito é absurdamente caro, né? A gente fala de empresas de uma bonidade média que pagam 20% ou mais para se refinanciar. Então, muitos produtos que na Europa ou no mundo todo é comum te amortizar em 7 anos, no Brasil não dá. Muitas empresas, até empresas grandes com um cash flow enorme, falam, não, a gente não olha além de 2 anos de amortizar um projeto. Então, isso complica, né? Aí muitos produtos você tem que tentar te fazer esse Rolls Royce, uma Fiat, que você consegue pagar em 2 anos. Então, isso eu acho que é uma coisa, realmente, isso é uma coisa muito particular do Brasil, o custo absurdo
do crédito. E a gente tem que ajudar. Por um lado, a gente pode ajudar com financiamentos da Europa. A gente também trabalha bastante com o nosso Exim Bank, que é nada burocrático para realmente facilitar isso. A gente trabalha com leasing, realmente tudo para ajudar a empresa brasileira a dizer que isso é o custo mensal que você tem que pagar e essa máquina, esse produto vai te ajudar a te aumentar seu cash flow de uma forma que vai ser fácil pagar isso. Tá certo. Não sei como está o nosso tempo, tem um tempo para uma última pergunta? Eu tenho uma questão mais sobre aqui nós temos núcleos regionais de estudos, né? Então, nós focamos muito em União Europeia. Então, só queria entender um pouco melhor o papel que a Áustria tem na União Europeia, né? Então, destacando talvez o processo de entrada da Áustria na União Europeia, né? Já que ela não é um membro fundador, e também na zona do euro, né? Então, que a Áustria também adota o euro como moeda, e se quiser destacar, claro, algum outro fator importante. Então, a Áustria entrou na União Europeia nos anos 90 com 2/3 de aprovação, né? Então, era um apoio muito forte. Hoje, a Áustria está completamente acostumada a fazer parte da União Europeia. Quem é contra nunca mais vai achar uma maioria, muito complicado. A Áustria faz parte da zona do euro desde o início. Então, a Áustria é um dos países muito produtivos da União Europeia, que nos últimos anos não tenha tido problemas, mas, ao mesmo tempo, se beneficiou muito da União Europeia, principalmente da entrada dos países do leste europeu. Então, hoje a Áustria, em muitos desses países, República Tcheca, Eslováquia, Polônia, Hungria, Eslovênia, é um investidor muito forte, seja nos bancos e no retail, várias áreas que a Áustria é muito forte lá e realmente se beneficiou muito da União Europeia. Certo. A questão do leste europeu, a Áustria sempre teve uma relação muito próxima. O senhor acha que existe também alguns países que estão... há políticos que são contrários à União Europeia, especialmente por conta do Brexit, talvez tenha aberto um pouco essa reação. Existe algum partido na Áustria que seja um pouco mais contrário à União Europeia, ou até a favor da saída, ou contra o euro? Isso já tinha, mas hoje em dia é muito complicado, porque os austríacos perceberam que a União Europeia nos ajuda num ambiente mais volátil, numa perspectiva talvez de crise, de recessão global, etc., que a União Europeia dá uma certa estabilidade. E, ao mesmo tempo, mais que 70% das nossas exportações vão para a União Europeia. Isso também é importante. Isso é o nosso mercado. E ter um mercado que não complica as exportações, para nós, a Áustria, que 2/3 do nosso PIB são exportações, é muito importante ter o jeito mais simples e descomplicado de fazer esses negócios. E grande parte vão para a União Europeia, dessas exportações. Sim, vão para... E hoje em dia, falando do Brexit, né, o Brexit realmente... Todo mundo que brincava com a ideia de ser da União Europeia está vendo agora que isso poderia significar. É um processo muito complexo. Um processo complexo que está prejudicando bastante não só o Reino Unido, mas também os principais parceiros do Reino Unido. A Áustria, graças a Deus, está praticamente isento desses problemas. Ótimo, tá certo. E da minha parte, uma última pergunta. Bom, nós estamos aqui sendo ouvidos, né, pelos alunos também da faculdade. Queria agradecer aqui a audiência de algumas pessoas que estão nos acompanhando agora ao vivo. A Beatriz, o Guilherme, o Matheus, a Nicole, a Rafaela. Nós temos aí o nosso amigo Rodrigo Massi, o professor Diego também, que está nos acompanhando. Então, obrigado a todos que estão nos acompanhando. Eu queria fazer uma pergunta, até em nome dos nossos alunos também que acompanham a gente. Nessa relação que existe entre a Áustria e o Brasil, nossos alunos estão na formação. Teria alguma dica que o Consul poderia dar? Bom, em que áreas eles poderiam se especializar? O que eles poderiam colaborar para, eventualmente, ter, em termos de conhecimento, para ampliar a relação entre Brasil e Áustria? Olha, acho que a Áustria, pelo desenvolvimento econômico, a gente tem hoje já enfrentando uma escassez de mão de obra qualificada. Então, o que a gente precisa são pessoas focadas em tecnologia, técnica,
pessoas que têm um certo conhecimento de alemão ajuda bastante lá, né? Mas pelo menos falar bem inglês. Então a gente tem hoje muitas empresas. Mas nós temos vários alunos que falam alemão aqui. Isso é muito bom. Temos um neném, inclusive. Isso é importante. Eu acho que realmente o foco em tecnologia, entender a construção de máquinas, tudo que talvez seja um pouco complicado, mas isso ajuda muito. Isso que a gente precisa bastante, e aí tem muitas oportunidades lá. Mais alguma pergunta? Eu acho que também já fiz as perguntas. Eu queria agradecer muito ao cônsul pela presença, pela oportunidade aqui de estar conosco, mas gostaria de saber se ele gostaria de destacar mais alguma coisa antes da gente encerrar. Olha, no fundo eu quero agradecer a professores, o Erhard e Demetrios. Foi muito alegre conversar com vocês. Uma conversa animada e estamos à disposição. Qualquer dúvida, interesse na Áustria, é só entrar em contato com a gente. Obrigado. Ok, muito obrigado. Então, terminando aqui, eu queria agradecer hoje as pessoas que acompanharam o nosso Nenê Talks. Agradecer ao professor Demetrios aqui pela coordenação do grupo, em particular o nosso convidado, o cônsul-geral da Áustria em São Paulo e o cônsul comercial da Áustria para o Brasil, o senhor Klaus Hofstadler. Okay? Ótimo. E a todos os internautas que nos acompanharam. Semana que vem teremos um novo programa e pedimos a todos que nos acompanhem aí pela internet também. Muito obrigado a todos e boa tarde. Obrigado.